Salve, salve, minha galerinha concurseira! Tudo certinho, tudo bonzinho? É isso aí, professor Emanuel Tadeu na área, trazendo para vocês um curso de questões para você detonar em direito penal essa parte geral, tá? Então, nós vamos trazer 20 questões. Primeira parte das questões múltipla escolha, a segunda parte, né? Questões certa ou errada. E por que isso, mano? Que dividir isso aí? Porque, obviamente, você vai fazer provas onde você vai ter questões de múltipla escolha e você vai ter bancas que vão, obviamente, utilizar questões de certo e errado. Então, o importante é que vocês tenham um embasamento, seja em múltipla escolha, seja em verdadeiro ou falso. O importante é que vocês tenham esse embasamento para que vocês possam detonar aí nas questões. Então, essa parte geral, a gente vai tratar de dolo, vai tratar de culpa, vai tratar intercrimes, vai tratar de excludentes de ilicitude. Então, toda aquela parte que as bancas costumam pedir em concursos públicos. Beleza? Então, suave danado, vamos produzir. Vamos trabalhar. A parte geral do Código Penal estabelece: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Aqui temos o artigo 15 do Código Penal, a chamada desistência voluntária e arrependimento posterior. O artigo 15, lembra, o artigo 15 traz esses dois, tá? Esses dois. Então, na primeira parte, que eu vou colocar de amarelo, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime. Temos aqui a desistência voluntária. E a segunda parte, que vai ser de laranja, ou impede que o resultado se produza, vai ser o que chamamos de arrependimento eficaz. Não confundir com arrependimento posterior, arrependimento eficaz. Então, nessas duas situações, não há, tanto na desistência voluntária como no arrependimento eficaz, não há diminuição de pena. O agente vai responder pelos atos já praticados. Então, letra A é a nossa resposta de cara. Beleza? Vamos ver as outras alternativas. Entende-se legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Ora, galerinha, é o seguinte: quando a gente vai estudar excludentes de ilicitude, principalmente legítima defesa, estado de necessidade, só a gente buscando alguns requisitos, a gente já sabe o que vai diferenciar legítima defesa de estado de necessidade. Então, primeiro requisito: se é legítima defesa, eu estou me defendendo, não é isso? Estou me defendendo o quê? De uma agressão. E, obviamente, para ser legítima defesa, essa agressão tem que ser o quê? Injusta. No estado de necessidade, eu estou em situação de quê? De perigo. E esse perigo tem que ser atual. Tá? Beleza? Então, somente com isso aqui, somente com esses primeiros requisitos, eu já mato qualquer tipo de questão que venha a letra de lei. Não é jurisprudência. Jurisprudência eu vou ter que ter outros argumentos, outros requisitos. Mas questões de letra de lei como essa aqui, filéu, entende-se elegido para salvar de perigo atual. Perigo atual é o quê? Estado de necessidade e não legítima defesa. Entenderam aí? Letra C. O ajuste, a determinação ou a instigação e auxílio, e aqui o erro,
sempre serão puníveis, ainda que o crime sequer tenha sido tentado. Ora, não pode. Ora, o ajuste, a determinação, a instigação e auxílio, salvo disposição em contrário, não são puníveis. Porque é o caminho do crime. Estão lembrados do caminho do crime? Ou intercrimes? Você tem a cogitação, que é você imaginar, não é? Opa, estou imaginando. Aí você tem os atos preparatórios. Então, aqui, velho, não é punível. Aqui pode ser, né? A regra é que não é punível também. Pode ser alguns crimes, tipo associação criminosa. Só o fato de você associar-se já cabe a punição, né? E atos executórios, os atos executórios, aqui são puníveis. Aqui são puníveis. E, obviamente, a consumação. Então, veja, a regra é que você só começa a punir através daqui dos atos executórios. Por isso que eu só posso punir se o crime, não é, ao menos for tentado, pelo menos a ser tentado. Então, o correto é, lá no artigo 31, o ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição em contrário, aqui, ó, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Claro, porque tem que iniciar pelo menos os atos executórios, beleza? Então, errado. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano restituído à coisa, até a conclusão do inquérito penal por ato voluntário, não. Estamos aqui diante do artigo 16, né? Arrependimento posterior. E o arrependimento posterior, ele diz o quê? Ele diz que nos crimes cometidos sem violência, beleza, nos crimes cometidos sem violência não tem problema. É o correto mesmo, não é? Ou grave ameaça, correto, a pessoa, reparado o dano restituído à coisa, e aqui o eu aqui. O eu está aqui. Até o recebimento da denúncia ou queixa. Até o recebimento da denúncia ou queixa. E aqui, ó, a pena será reduzida de 1/3 até a metade. Outro erro. A pena é reduzida de 1/3, a pena é reduzida de 1/3 até 2/3. Outro erro aqui. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de embriaguez voluntária ou culposa. Não, meu amigo. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de embriaguez completa. E completa por motivo, caso fortuito, ou motivo de força maior. Então, não existe a exclusão do crime pela chamada embriaguez culposa. Errado. Após a discussão em um bar, Pedro decide matar Roberto. Então, se Pedro decide matar Roberto, a gente tem que colocar o marca-texto aqui. Por quê? Porque é a intenção do cara. Não é? Em direito penal, a gente tem que saber qual a intenção do indivíduo. Para tanto, dirige até sua residência, onde arma-se de um revólver. Ato contínuo, retorna ao estabelecimento, efetua um disparo em direção a Roberto. Contudo, erra o alvo. Atingindo Antônio, balconista que ali trabalhava, ferindo-o levemente no ombro. Diante do caso hipotético, Pedro praticou em tese o crime de cuidado. Preste atenção. O que é importante é a intenção. Pedro queria matar quem? Pedro
queria matar quem? Roberto. Continua valendo a intenção. Atirou em Roberto? Atirou. Mas errou. Atirou em Roberto, mas errou. Se ele errou, houve o que chamamos de erro de execução. Temos aqui o famoso erro de execução. Nesse caso aqui, meu amigo, eu tenho que observar a primeira intenção. Não aqui quando Antônio foi atingido, mas a primeira intenção, que era quem? Roberto. Então ele queria matar Roberto. Só não matou Roberto por quê? Porque houve erro de execução, chamado aberratio ictus, né? Erro na execução. Então, se continua valendo a sua intenção, ora, por que ele não matou Roberto? Porque por circunstâncias alheias à sua vontade. Qual foi a circunstância alheia? Mira errada. Então não pode ser lesão corporal, não pode ser nem homicídio tentado e nem lesão corporal leve. Por quê? Porque ele não atingiu Roberto, ele atingiu Antônio. Então foi um ato só, não foram dois atos. Não houve lesão corporal culposa e nem tentativa. E os dois atos, né? Tentativa. Não pode ter os dois atos, ele só atingiu um alvo só. Erra o alvo e atinge Antônio. Erra o alvo. Não atingiu mais ninguém, somente Antônio. Ele vai responder somente por homicídio na forma tentada. Entenderam aí? Porque houve erro na execução. Ele queria matar Roberto, mas atinge Antônio. Então, circunstâncias alheias. Qual foi a circunstância? A mira errada do cara. Beleza? Então, cuidado nisso aí. Por isso que é importante a gente grifar. Saber qual foi a intenção desse cara. A respeito do dolo da culpa, é correto afirmar: não pode haver culpa se o agente tiver previsto o resultado. Não. Na culpa, um dos elementos é a previsibilidade. Não é? O crime culposo não admite tentativa. Emanuel, tá certo isso. O crime culposo tá certo. Porque no crime culposo, você não pode fracionar. Não é? Você não pode fracionar o ato. Por quê? Porque eu não posso fracionar o ato. Porque o ato é não querido. No dolo você pode fracionar, porque o ato é querido. Você quer o resultado. Mas como é que você vai fracionar algo que você não quer que ocorra? Ocorreu por uma negligência, por uma imprudência, mas você não queria. Então, por isso que não admite tentativa. Tranquilo? No direito penal, a culpa do réu e da vítima pode compensar-se. Não existe compensação de culpa no direito penal. Pode haver a concorrência, mas compensação de culpa jamais. No direito penal, acabei de dizer, há concorrência de culpas. Não pode haver compensação de culpas. A culpa presumida no tipo penal e o dolo deve estar expresso. Claro que não. Tá? A culpa é presumida no tipo penal? Não. Não se presume-se a culpa, né? À luz do que dispõe o ordenamento penal brasileiro. Vamos lá. O agente que desiste de forma voluntária de prosseguir na execução do crime ou impede que o resultado produza, a gente já viu isso. Artigo 15. Desistência voluntária e arrependimento posterior. Terá sua pena reduzida de 1 a 2 terços? Não. O que diz lá?
só responde pelos atos já praticados. O arrependimento posterior nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa deve ocorrer até o recebimento da denúncia ou da queixa. Desculpa, até o oferecimento, não, até o recebimento. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Certíssimo. Estamos diante do artigo 17. Chamamos de crime possível, né? Então, no crime possível, não se pune a tentativa. Quando por ineficácia absoluta do meio ou impossibilidade absoluta do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação, temos aí um crime impossível. Crime impossível é aquele que o agente, embora tenha praticado todos os atos executórios à sua disposição, não consegue consumar o crime por circunstância alheia. Não. Aqui é tentativa, artigo 14. Diz crime culposo quando o agente assumiu o risco de produzir. Não, meu amigo. Aqui, estamos diante de um dolo eventual. Considera-se em legítima defesa aquele que pratica o fato para salvar de perigo atual. Nós vimos, não. Legítima defesa, estou me defendendo de uma agressão. E, obviamente, essa agressão tem que ser injusta. Não errado. Aquele que repele injusta agressão atual e iminente a direito seu ou de outro, usando moderadamente os meios necessários. Aí sim. Agora sim, nós temos a legítima defesa. Comete o fato sob coação irresistível ou estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico. Aqui não temos, não é? Aqui um elemento legítimo à defesa e sim um elemento de culpabilidade. Era no tempo da ação da omissão a mesma coisa. Aqui estamos falando de um elemento de culpabilidade chamada de imputabilidade. Desiste voluntariamente de prosseguir na execução. Temos aqui o quê? Uma desistência voluntária ou um arrependimento posterior. Acerca do que dispõe o Código Penal sobre as excludentes de ilicitude, não haverá legítima defesa se o direito em perigo for de outra pessoa. Ora, não haverá se o direito em perigo for de outra. Pode sim, porque a legítima defesa é seu ou de outrem, não é? Ao agir em legítima defesa, o agente só responderá pelo excesso doloso e não. Quem está agindo em legítima defesa deve usar os meios necessários moderadamente. Se não usou moderadamente, ele responderá pelo excesso tanto doloso como culposo. É possível a alegação de estado de necessidade ainda que o agente tenha um dever legal de enfrentar o perigo? Não. Aquele que tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Exemplo, policial, bombeiro. Não pode dizer, eita, eu não vou ali não, porque eu não vou atrás desse bandido não, porque esse cara pode matar. Não pode, infelizmente. Né? O bombeiro, eita, tá pegando fogo ali. Vou nada, aquele fogaréu não pode falar isso, não pode. Somente é reconhecida no direito penal brasileiro a legítima defesa putativa, não sendo admissível a invocação do estado de necessidade putativa. Tanto cabe a legítima defesa putativa, como também o estado de defesa, o estado de necessidade putativo. Tá? Os dois cabem no nosso ordenamento brasileiro. No estado de necessidade, embora seja razoável exigir sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Certíssimo aqui. Sobre o intercrime, ou seja, caminho do crime, é correto afirmar, nas tentativas de contravenções penais e faltas disciplinares na execução penal são impuníveis. Preste atenção.
realmente a tentativa na contravenção penal é impunível, mas as faltas disciplinares não são impuníveis, não. Tá? Então, cabe tentativa nas faltas disciplinares. Nas contravenções penais, tem a tentativa, mas ela é impunível, que não é o caso da falta disciplinar. Na tentativa, o nexo causal do plano criminoso é mantido, mas o dolo interrompido por motivos alheios à vontade. Não, vai existir sempre aí um nexo causal aí. Sempre esse nexo causal vai ser mantido. A cogitação é em regra impunível. Em regra, não. Cogitação não é punível. Tá? Em regra, o que pode ser punível, em regra, o que é impunível são os atos preparatórios, mas poderão ser punidos, né? Em alguns casos, como eu já disse para vocês, a associação criminosa. Os atos de execução, segundo a teoria objetivo formal defendida por Franz von Lister, iniciam com a verificação da não hostilidade do bem jurídico, não está dentro da tese defendida por Franz. Tá? A consumação do crime do homicídio impróprio se dá com a superveniência do evento que configura o resultado do tipo. Certíssimo, né? Aquela questão lá do artigo 13. Então, a questão lá do artigo 13 que fala lá, não é? da relevância da omissão. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado e outra forma assumir uma responsabilidade ou com seu comportamento anterior criou a ocorrência de um resultado. Certíssimo. Um homem que adquiriu legalmente uma pistola e que tem porte de arma deferido pela Polícia Federal pretendia matar uma pessoa. Aguardava seu alvo em local que julgou propício para os disparos. Quando decidiu escolher outra oportunidade? Quando decidiu escolher em razão de grande quantidade de pessoas que ali circulavam. Preste atenção. Um homem adquiriu legalmente uma pistola e que tem porte de arma. Pretendia matar uma pessoa. Pretendia. Aguardava seu alvo em local que julgou propício para os disparos. Quando decidiu escolher outra oportunidade. Ou seja, ele cogitou. Ele preparou, mas ele não iniciou os atos executórios. Ou seja, temos aqui o quê? Um arrependimento posterior? Claro que não, que ele não consumou, não houve consumação, nem crime tentado, porque ele não iniciou os atos executórios. Não é? Desistência voluntária? Não. Ato preparatório impunível, que ele só ficou o quê? Na cogitação. Né? Ele cogitou os atos, ele utilizou os atos preparatórios, mas ele não iniciou os atos executórios. Então não tem nem desistência, nem arrependimento. É ato preparatório impunível. Gabriel, lutador profissional de boxe, na categoria peso pesado, assistia a um jogo de futebol em um bar. Em determinado momento, inconformado com a derrota de seu time, desferiu um soco na cabeça de uma mulher que estava ao seu lado e que também lamentava o resultado negativo. Peraí, vamos lá analisar alguns pontos que são importantes. Gabriel, lutador profissional. Gabriel é lutador profissional de boxe na categoria peso pesado. Então o cara é um monstro. Em determinado momento, inconformado com a derrota de seu time, desferiu um soco na cabeça de uma mulher que estava ao lado, causando-lhe a morte. Meu amigo, pense no cara aqui. Pense no cara aqui. Lutador profissional de boxe. Ora,
Emanuel, temos aqui um homicídio culposo? Porra, claro que não, velho. Filho, se eu sou um lutador de boxe, peso pesado, meu amigo, eu vou dar um soco numa mulher, eu estou o quê? Ó, eu sou lutador de boxe, profissional. Eu der um soco numa mulher, meu velho, eu estou assumindo isso de produzir qualquer resultado dela. Quando eu dou um soco numa mulher, eu, lutador de peso pesado, eu estou assumindo o risco de produzir qualquer resultado dela. Então aqui não pode ser qualquer coisa ligada a homicídio culposo. Não pode. Então bora lá. Caracterizado o dolo eventual, Gabriel deverá responder por homicídio. Motivo torpe, não. Então, não há motivo torpe aqui. Não há? Repugnante, não. Gabriel deverá responder por homicídio simples, sendo afastado da qualificadora relacionada ao motivo fútil ou pela sua incompatibilidade com dolo eventual. Opa, o STJ já disse que o motivo fútil não é incompatível com dolo eventual. Então, já existe direcionamento do STJ sobre isso. Caracterizada a violenta emoção, Gabriel deverá... Não houve homicídio privilegiado aqui. Não houve. Por se tratar de sexo, Gabriel deverá responder. Não há a questão de responder por feminicídio, não é? Não é porque ele deu nela porque ela ser mulher. Não, ele chegou e quem tivesse ali, ele ia dar um murro. Não foi pela questão dela ser mulher. Então não caracteriza feminicídio. Caracteriza dolo eventual, que assumiu isso, deverá responder por homicídio qualificado por motivo fútil. Certíssimo. Né? Então, cuidado, que aqui a banca não colocou homicídio culposo. Se eu fosse a banca, eu teria colocado homicídio culposo, porque muita gente, não, homicídio culposo aí, né? Porra, não pode ser homicídio culposo. Plínio Pacato, morador do município de Dourados, Mato Grosso do Sul, estava em uma balada na cidade de Ponta Porã, Mato Grosso, quando foi agredido injustamente por um conhecido lutador de artes marciais chamado Thales. Imediatamente, um conhecido lutador de artes marciais chamado Thales. Se liga, você vai ter que, artes marciais. Imediatamente, Plínio, visando revidar as agressões perpetradas por Thales, apoderou-se de um pedaço de madeira que estava jogado próximo à sua mesa e agrediu Thales, visando a repelir as agressões que estava sofrendo. Ora, Plínio agiu em legítima defesa? Agiu. O básico é você saber agora. A legítima defesa foi moderada, utilizando os meios necessários? Para mim foi. Porque, vê, o cara é lutador de artes marciais. Eu vou na mão com um caba desse? Eu vou me fuder. Eu tenho que ter algo a mais para superar essa ideia, o que o cara tem de artes marciais. Então, bora lá. Plínio praticou o estado de necessidade? Não. Estamos falando de legítima defesa. Nem exercício regular de direito, né? Plínio praticou o crime em legítima defesa, causa de exclusão de culpabilidade? Não. Plínio praticou legítima causa de exclusão de ilícito. E aqui aquelas questões certas ou erradas. A negligência como modalidade de conduta é caracterizada quando o agente do delito mostra inaptidão técnica. Não, aí seria imperícia. Vitor, namorado de Ana, motivado por ciúmes, resolveu matar o ex-namorado dela, Bruno. Adquiriu ilegalmente uma arma de fogo para executar o crime e aguardou dentro de um armário em seu quarto. Vitor, então, mandou uma mensagem para Bruno pelo celular de Ana.
fingindo ser ela e combinou de se encontrar no dia seguinte. Bruno, pensando estar conversando com Ana, aceitou o convite. Durante a noite, Vitor desistiu de executar o crime. No dia seguinte, foi ao shopping e lá foi preso, pois Bruno havia descoberto o plano e avisado a polícia. Acerca dessa situação hipotética, julgo o item seguinte. A polícia agiu de forma correta ao prender Vitor, que responderá por tentativa de homicídio. Para aí, bora lá. Esqueça essa questão da arma. Esqueça a questão de que adquiriu a arma ilegalmente. Esqueça isso, que a questão não está pedindo isso. A questão está dizendo que ele vai responderá por tentativa de homicídio. Bora lá. Cogitou? Cogitou. Iniciou os atos preparatórios? Iniciou, que comprou a arma. Iniciou os atos executórios? Não. Então está errado. Não pode responder por tentativa. Agora, se perguntasse aqui, não responderá por tentativa de homicídio, mas apenas por posse irregular de arma de fogo. Aí beleza. Mas ele perguntou sobre a arma? Não. Então, somente marca errada aqui. Cleito, policial rodoviário federal e professor de curso de direção defensiva e ofensiva. Cleito, policial rodoviário federal e professor de curso de direção defensiva e ofensiva, viajava de carro com sua namorada, Gisele. Durante a viagem, Gisele reclamou da alta velocidade empreendida pelo namorado e o alertou da possibilidade de causar um acidente, tendo em vista o tempo chuvoso. Cleiton, por sua vez, respondeu que nada aconteceria porque ele era um profissional competente de excelência que ensinava outros policiais rodoviários federais a pilotarem viaturas. Entretanto, durante a curva, o veículo derrapou na pista molhada, o carro ficou desgovernado, capotou e Gisele faleceu instantaneamente. Cleiton sofreu pequenas escoriações. A perícia feita no local constatou excesso de velocidade. A partir da situação hipotética, Cleiton agiu com dolo eventual, devendo responder pela prática de homicídio doloso. Errado. Errado, Emanuel. Errado. Pessoal, preste atenção. Eu não posso confundir dolo eventual com culpa consciente. No dolo eventual, eu assumo o risco de produzir um resultado. Na culpa consciente, eu prevejo uma situação, mas tenho certeza que as minhas habilidades farão com que não haja ocorrência. Então veja. E aqui você mata quando ele diz: professor de curso de direção defensiva. Cleiton respondeu que nada aconteceu porque ele era um profissional competente. Então, todas as vezes que a questão mostra habilidades do indivíduo, estamos falando de culpa consciente. Emanuel, pode me dar mais um bizu? Posso. O foda-se e o fudeu. O que é o foda-se? Eu tô aqui, ó. Tem dois caras aqui. Não é? Aí eu digo, rapaz, se eu atirar em Tício, pode pegar em Mévio. Oxe, foda-se. Eu atirei, pegou em Mévio. Foda-se. Dolo eventual. Já culpa consciente, Miguel, fudeu. Tá Tício e Mévio lá. Eu disse, rapaz, se eu atirar em Tício, posso pegar em Mévio. Pega não, porque eu sou um snipe. Eu sou instrutor de tiro, eu sou o cara. Atirei, pegou em Mévio. Porra, fudeu. Culpa consciente. Foi o que aconteceu aqui com o Cleiton. O Cleiton disse, não vai acontecer porra nenhuma, por quê? Porque eu sou o cara. Aconteceu. Fudeu. Entenderam aí? Então, ó, errado.
age em legítima defesa o policial rodoviário federal que, aplicando técnicas de defesa policial, causa escoriações. Errado. E não agiu em legítima defesa. Aplicando técnicas causa um infrator que resiste à prisão, não pode ser legítima defesa. Ele está em estrito cumprimento do dever legal. Comete crime de furto mediante fraude do agente que utiliza de um artifício ou ardil para retirar a vigilância. É sim, certíssimo. A adoção de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico por si só não torna impossível a configuração do crime de furto. Certíssimo, porque aqui eu não posso utilizar o crime impossível. O dolo eventual é incompatível com a tentativa. Errado. Kleber Masson já diz aqui, na sua doutrina, prevalece no Brasil entendimento favorável ao cabimento da tentativa nos crimes cometidos com dolo eventual. A conduta humana voluntária é irrelevante para a configuração do crime culposo. Não, conduta humana é relevante. Errado. Né? Para o que o crime culposo é necessário que haja uma conduta voluntária, voltada para uma finalidade lícita. A negligência com modalidade de culpa é caracterizada quando o agente demonstra inaptidão técnica. Errado. Aí nós temos a imperícia. Considera a seguinte situação hipotética. Ana estava passeando com seu cão da raça Pitbull quando, por descuido, o animal soltou-se da coleira e atacou uma criança. Um terceiro que passava pelo local com o intuito de salvar a vítima do ataque atingiu o cão com um pedaço de madeira, o que causou a morte. Veja, Ana estava passeando com seu cão a raça Pitbull, quando, por descuido, o animal soltou-se da coleira. Temos aqui o estado de necessidade. Só que o estado de necessidade ele pode ser defensivo ou agressivo. O que é o estado de necessidade defensivo? É aquele que o agente se dirige contra a coisa que promana o perigo para o bem jurídico defendido. Exemplo, quem é atacado por o cão alheio, mata o animal agressor. Agora bora para o agressivo. É aquele que o ato necessário se dirige contra coisa diversa daquela, que promana o perigo para o bem jurídico defendido. Exemplo, quem para prestar socorro a um ferido em estado grave, torna o veículo alheio estacionado e dele se utiliza sem autorização do dono. Então aqui temos o estado de necessidade defensivo, né? Então errado aqui. Temos o estado de necessidade defensivo e não agressivo. Por quê? Ele pega um pedaço de madeira e causa a morte do animal. Seria agressivo se ele pegasse o carro de alguém e jogasse em cima do animal. Aí seria agressivo. Então aqui tem o estado de necessidade defensivo. Caracteriza-se dolo eventual no caso de um caçador que, confiando em sua habilidade de atirador, dispara contra a caça, mas atinge o companheiro que se encontrava próximo ao animal. Meu amigo, habilidade. Errado. Aqui temos o culpa consciente, ou seja, temos aqui o que? Fudeu. Beleza? E com isso, fechamos aqui, não é? Esse ciclo de questões aí para você aí de penal. Suave da nave. Fé, força e foco na tua aprovação. Valeu.